Bom, pessoal, aqui estou eu, mais um dia, mais uma manhã, preparando o café da manhã da minha irmã caçula. Quando a nossa mãe faleceu, eu acabei trazendo ela para cuidar dela, né? A gente sabe como os adolescentes de hoje em dia são e a gente precisa dar atenção para eles, não pode deixar se cuidar sozinho, né? Porque é complicado, ainda mais com a perca de uma mãe, assim, então eu estava disposta a cuidar dela. Fica nesse vídeo que vocês vão ver o que vai acontecer. Esse que entrou agora no cômodo é o meu esposo. Ele não era muito a favor de trazer a minha irmã. Ali vocês podem ver que eu tentei conversar com a minha irmã e ela estava um pouco grossa, se afastando de mim, sabe? Eu tentando chegar perto dela. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A todo momento eu estava ali fazendo as coisas para ela. Peguei o pão para dar a ela de comer. Naquele momento eu fui na gaveta, pegar uma faca para cortar o pão. Porque eu ia preparar o pão do café da manhã dela. Porque ela estava muito estranha e eu queria constrangê-la com o meu amor, com o meu cuidado. Ela sabe que eu sempre tive esse cuidado. Meu esposo estava ali, fingindo que nada tinha acontecido. Mas mal sabia ele que eu já estava desconfiando de toda a situação. A todo momento ela estava se recuando, eu olhava para ele, olhava para ela, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Mas aí, precisei trabalhar, né? Precisei sair para resolver umas coisas. Fui dar um beijo nela e ela sempre se recuando. Fui dar tchau pro meu esposo também, ele não estava dando muita atenção, mas ali eu já sabia que tinha coisas erradas. E quando eu saí de casa, eu tive a verdadeira prova, sabe? Sempre quando eu saía, ele ficava olhando para ver se eu estava voltando ou se eu realmente tinha saído de verdade. E agora vocês fiquem aqui comigo para ver o que ele estava fazendo com a minha irmã. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Colocando a minha irmã para arrumar a mesa, lavar as coisas. Eu sei que é necessário ajudar nas coisas de casa, sabe? Mas não é necessário tratar a pessoa assim. Isso não é nada perto do que ele vai fazer ainda. Isso não é nada perto do que eu vi. A todo momento ele obrigando ela sempre a fazer as coisas de casa como se fosse uma empregada. Sendo que ele tem 2 mãos e ele consegue fazer. Nesse momento ele estava indo para a sala, folgado, achando que tinha empregada dentro de casa. Tacando as coisas no chão para empregada, como dizia ele, limpar, né? Coitada da minha irmã. Toda triste, coagida, sem saber o que fazer, ia lá e pegava tudo que ele jogava no chão. Ali ele estava se sentindo o rei da cocada preta, né? Ele na sala, assistindo uma TV, enquanto tinha alguém para fazer as coisas para ele. Parece que ele desligou para ajudar ela, mas não. Ele foi pegar um avental. Coitada da situação que a minha irmã estava passando. E o pior que não era a primeira vez. Eram mais vezes que isso era feito. No momento que ele pegou a faca, eu fiquei assustada. O que poderia acontecer com a minha caçulinha? Mas ele vai pagar por tudo que ele fez. Fica até o final que você vai ver que ele vai pagar por tudo que ele fez. Além de ficar obrigando a fazer tudo, ameaçando a minha irmã, querendo dar um murro nela. Coitada dela. Como que fica o psicológico dela depois disso? Uma pessoa tão folgada e convivendo assim todos os dias, como eu não enxerguei quem ele realmente era. Era a única pessoa de confiança que eu tinha dentro da minha casa. Eu achava que era até colocar minha irmã lá dentro. Se ele tem coragem de fazer isso com ela, é certeza que ele teria coragem de fazer isso comigo. Agora ele senta ali como se não tivesse que fazer nada e fica trocando várias vezes de canal.
enquanto a minha irmã fazia tudo em casa. Realmente eu não sei o que passa pela cabeça dele. Eu não sei o que tornou ele a ser tão ruim assim. Ainda mais com ela que sempre estava disposta a fazer tudo em casa. Tudo por nós. Ela sempre nos considerou como a família dela. Afinal, nós fomos os únicos que ficaram do lado dela. Mas eu acho que ele se mostrou ser quem realmente é. Quando ele me ouviu chegar, ele veio correndo, tentando fingir que estava fazendo alguma coisa, mas eu não deixei barato. Naquela hora eu fui tirar satisfação e eu falei que eu queria conversar com ele sério. E eu decidi que ele ia embora da minha casa. Ele ia embora a qualquer custo, ele não ia ficar na minha casa tratando a minha irmã assim. Ele sabia que ele ia ser expulso de casa, afinal a casa era da herança. Era da herança da nossa mãe. Eu ia chamar a polícia para ele se ele não fosse. Ele tentou me agredir. Mas ele foi embora. Ele tentou voltar. Ele tentou conversar, mas não tem conversa com uma pessoa como ele. Eu mandei ele embora de novo. E ele foi embora e eu dei um abraço na minha irmã para que ela pudesse se sentir segura, sabe? Porque eu sei que não é fácil. O psicológico dela estava muito abalado. Mas ela tinha que entender que eu tava ali por ela. E foi muito bom eu colocar essas câmeras para eu ter a certeza de quem era o homem que eu resolvi casar, que eu escolhi casar. Ali eu tirei o jaleco dela para ela entender que ela não é empregada nenhuma. E eu comecei a arrumar as coisas da minha casa, porque a minha irmã não merecia passar por isso. Pessoal, muitas pessoas vivem assim hoje em dia. Tem esses abusos dentro de casa. Mas e aí, o que você faria se fosse você no meu lugar?